lado de fora, dezenas de veículos das autoescolas. Do lado de dentro, muitos alunos sem saber o que estava acontecendo. Até agora eu estou tentando entender o que é que está acontecendo. Tem muita gente aqui que vai ser prejudicado com isso. Os portões do prédio Davi Solano, do Detran, foram interditados. Esse instrutor, há 9 anos na atividade, diz que a explicação pode ser entendida pelo contra-cheque dele. Francisco reclama da defasagem salarial e das condições de trabalho. A gente está aqui hoje em frente ao Detran, na área de baliza e percurso, reivindicando isso, reivindicando melhores condições de trabalho e principalmente o nosso salário, que é o que nós precisamos para a futura aposentadoria, uma futura até licença médica. A polícia foi acionada para evitar conflitos. Nós estamos aqui para manter a segurança das instalações físicas, né, do Estado e manter também a tranquilidade entre os participantes dessa manifestação, para evitar que haja algum conflito entre eles. De acordo com o Sindicato dos Funcionários e Instrutores das Autoescolas, em todo o Piauí são cerca de 800 profissionais distribuídos em 120 empresas. A última vez que houve mobilização foi em 2010. Desde então, a categoria considera que não houve avanços. Das 120 autoescolas, nós estamos negociando com 20 autoescolas no Ministério do Trabalho. Essa negociação nós começamos com a proposta inicial de 20%. Teve uma mesa de negociação com apenas 20, essas 20 apresentaram 8,7% e nós reduzimos para 15%. Esse impasse está na questão do prático. Só nesta quinta-feira estavam marcados 241 exames e os transtornos podem aumentar. A previsão de uma nova paralisação para a próxima quarta-feira. Mas na segunda-feira que vem, a categoria deve se reunir para avaliar o movimento e tentar um acordo. Mas um acordo parece não estar tão fácil. A gente já tentou entrar em acordo com o sindicato para fechar, mas o valor que eles pediram é absurdo, é irreal para a nossa situação atual. A gente não tem como fechar um salário que a gente não vai ter como marcar com ele, porque o que eles pediram é quase 200% de aumento. A gente não tem como acordar um salário desse. Depois de 2 horas de espera, Pedro já sabe que a prova dele terá que ser remarcada. A dúvida é quem vai arcar com o prejuízo. Esperar que, por ser uma greve do sindicato, a gente não pegue prejuízo. Mas o diretor-geral do Detran esteve no local e garantiu que os alunos perderam tempo, mas não o dinheiro, com o impasse entre instrutores e empresários. Quem esteve aqui e não fez porque foi impedido por uma questão de democracia, sindicalismo, etc., etc., amanhã não vai pagar taxa, lógico. Então vamos conversar mais com o diretor-geral do Detran, que vai explicar essa situação. De qualquer forma, o Detran não tem a ver com essa negociação, mas faz a intermediação, não é, diretor? Prevendo que o fato ia ocorrer, porque o sindicato nos comunicou antes, uns 3 dias atrás, eu pedi que os representantes do sindicato de empregados e o sindicato patronal fossem até a dependência do Detran, para a gente ter uma conversa franca, embora nós não sejamos o Ministério do Trabalho, que essa conversa deve ser a nível de Ministério do Trabalho. Mas o sindicato das autoescolas não compareceu. As pessoas têm que entender uma coisa: o Detran não deve conversar com o empresário, porque tem muito empresário fornecedor. E no caso de credenciados, deve conversar com os sindicatos. Quando nós chegamos no Detran, nós estimulamos que as autoescolas, os CFC chamados, fortalecessem seus sindicatos. Nós conseguimos isso, o sindicato se organizou. Depois, eu vou ser bem franco com vocês, em razão do bom momento, do boom econômico no país, as autoescolas estão bem, certo? Então eu notei que o sindicato delas está meio disperso. E eu não quero conversar com empresas grandes. Esse movimento deles aí, por que aconteceu hoje? Para atingir uma das maiores empresas, certo? Então o que acontece? Nós chamamos a PM, eles lacraram, fecharam as bolas, botaram diversos carros na porta. Nós não estamos mais em ditadura. Chegar, chamar um trator e arrebentar. Alguém, incompetência, aquilo mais, não abriu. Eles não destruíram nada do prédio. Essa questão de uma pessoa perder um dia, isso é transtorno da democracia. A gente tem transtorno quando vem na rua e está aberto para fazer o esgoto público. Pois bem, esse pessoal não vai pagar uma taxa nova por fazer no outro dia. Mas teve o transtorno, teve. E aí o Detran vai ter que reorganizar e administrar essa demanda, exato, né? porque a demanda está altíssima. Porque no Piauí, poucas pessoas tinham carteira de motorista.
o passado é muito ruim. Não é só questão do Piauí. Se expedia muita carteira, mas era carteira de outros estados, pessoas não residentes. Mas a nossa população mesmo é tanto que uma das maiores infrações é não portar documentos de habilitação. Pois bem, então nós, mais uma vez, convocamos as autoescolas para 3 da tarde, nós vamos bater um papo nas dependências do Detran, com o sindicato, e vamos pedir para eles cheguem a um senso comum. Essa movimentação, esse movimento das autoescolas, são 120 autoescolas em todo o estado, 60 delas só aqui em torno do Piauí, Esse movimento atinge os outros municípios também, as outras cidades? Não dá para atingir, por quê? É que eu tenho que explicar para a população por que essa greve ela é diferenciada. Se o cidadão simplesmente parar, não tem efeito. Se ele for para a porta da autoescola e parar, não tem efeito. Então ele fecha justamente a entrada do local dos exames. Isso é a democracia. A única forma deles conseguirem uma pressão é essa. Mas é o que acontece, eu estou deixando bem claro que a próxima vez a sociedade fique sabendo, para não ir acusar a PM de abuso, a próxima vez que isso ocorrer e for fechado a entrada de um órgão público que nada tem a ver com a greve, a PM vai ter que usar a força devida e moderada, né? Mas suficiente para resolver o problema. Porque a greve é de um grupo de servidores para com empresas privadas, certo? E até que eu não tiro a razão deles. Se eles forem para a porta da autoescola, não tem objetivo. Eles não tem como pressionar. O senhor falou que uma das maiores infrações é a falta do documento de habilitação ao dirigir, mas a gente percebe que a realização de blitz para solicitar esses documentos não estão acontecendo com tanta frequência. Por quê? Estão acontecendo. Acontece o seguinte, não estão acontecendo na quantidade que a gente gostaria, mas estão ocorrendo. A PM, esse ano, está fazendo blitz diretos. E a prova disso é se for o pátio do Detran, que nós multiplicamos por 6 vezes o tamanho do depósito e ele está cheio já. O interior a gente não tem mais onde botar tanto veículo apreendido, especialmente moto. Então a gente poderia fazer mais. Mas nós estamos num caso interessante. Se a gente fizer mais, a gente não tem onde botar. Mas nós estamos fazendo bem. A PM está trabalhando em todas as áreas de entorpecente, de tudo, e do trânsito, porque quem está trabalhando com entorpecente localizou alguma coisa errada de trânsito, leva. Bom, diretor, o Cláudio lá do Monte Castelo, da Zona Norte, na verdade, por que o Detran não faz uma espécie de reciclagem com esses instrutores de autoescolas? Nós fazemos constantemente. E outra coisa, essa competência é do Denatran, está sendo estudado um plano nacional de preparação desse pessoal. Não é nada em trânsito, é fácil assim, porque o país tem 27 unidades, certo? Cada um com particularidades. É muito complicado isso. Isso foi proposto no ano passado, iria ser feito, por sinal o Piauí ia ser pioneiro, e está sendo cancelado e vai ser reestudado. Uma coisa a nível de Denatran. Olha, o Pedro Rocha, o meu carro é antigo e é táxi, foi emplacado no mês 5. O selo caiu, a placa caiu. Como fazer para conseguir outro selo sem mudar as placas? É fácil isso? Isso aí é um incidente. Tem uma resolução 271 que determina que o país, dentro de 5 anos, terá que ter uma placa de qualidade refletiva. Como aconteceu justamente um incidente que obriga ele a trocar a placa, não é isso? Isso. Se ele está afirmando que perdeu. Caiu. Então ele vai ao Detran, paga as taxas, certo? A taxa do LACA, ele sistemicamente pega uma autorização, vai a uma emplacadora, e lá essa emplacadora abre o sistema, está autorizado, e é colocado uma placa nova, com um lacre novo para Mas aí ele tem que pagar essa taxa, se ele né? Tem que pagar, da mas é placa. insignificante, uma taxa muito pequena. Taxa de lacre, 18, 21 reais, sabe assim, certo? Agora o custo da placa é a iniciativa privada, não é o Detran, ele vai pagar lá. Nós também combatemos isso, a gente tem sempre um controle para ver se esse preço não é abusivo. Ele vai oportunizar e vai receber uma placa de qualidade, que o Piauí, como assim outros estados da federação, estão implantando hoje placas de qualidade. Por falar em placa, diretor, o João Fontinelli do Centro, por que tem tanto carro circulando em Teresina sem placa? Até carro velho está circulando sem placa. Isso eu não conheço, esse procedimento. Agora, qualquer veículo circulando, pode ser 0, sem placa, ele é motivo de ser apreendido. Ele tem um prazo, inclusive, para o motorista receber o veículo novo e colocar a placa, não tem? Não, o prazo é para fazer o emplacamento, mas rodar, está numa rodovia brasileira, ele não tem nenhum dia. Cidadão nenhum pode circular com placa. E aí como faz? Se eu tiro o carro hoje da concessionária, eu fico esperando a autorização do Detran para circular? Se suporta, você tira o carro da concessionária, o cidadão de bem, na concessionária já tramita tudo. Tudo. Não tem hoje uma concessionária de Teresina, que são bastante organizadas, diga-se de passagem, que não lhe deu o documento em casa.
Então, 2, 3 dias é suportável. Mas acontece que a sociedade tem essa mania. Eu tenho amigos que fazem isso. Gosta, é interessante andar com carro sem placa, porque dizer que é 0 km, isso é besteira. Isso é... Aqui tem o Ayrton do Santa Sofia. Diretor, existe algum cartel relativo ao preço cobrado na primeira habilitação? E aí, sobre essas taxas, existe inclusive um projeto que foi elaborado pelo Detran, foi enviado ao Executivo, o Executivo precisa mandar para a Assembleia, que é prevendo a redução de algumas taxas que são cobradas pelo Detran. O próprio senhor governador, então deputado e outros deputados, à época, questionaram os valores dessas taxas. Quando o governador assumiu, como governador agora, ele disse, estude isso com calma. Nós assumimos o Detran, tinha muitos contratos que faziam com que as taxas fossem para cima. Esses contratos foram todos revistos e no momento adequado, salvo engano, no começo desse ano, eu mandei ao senhor governador, porque não é competência do Detran mandar nada para a Assembleia, mandei ao senhor governador um projeto que a lei é antiga, né, definindo novos valores para as taxas. Eu não lembro exatamente valor por valor, mas eu sei que cai, no futuro poderá cair mais, cai muito as taxas do Detran. Por que esse projeto ainda não foi para a Assembleia, diretor? Porque uma decisão de governo está na Assembleia, Palácio do Governo, sobrecarregado, que o governo é novo, está ajeitando muita coisa, e eu tenho que dizer isso, o governo está fazendo as coisas bem organizadas. E no momento adequado, o senhor governador deverá mandar. É uma decisão dele, né? Eu fiz uma expulsão de motivos e por que isso, e tirei muitos valores nas taxas para diminuir. Distribui, coloca as coisas no lugar, adequa, né? Vamos atender aqui aos telespectadores mais uma vez. A auxiliadora é lá de Parnaíba. Diretor, por que as autoescolas de Parnaíba, 70% dos alunos são reprovados? Olha, eu continuo achando, temos problemas locais, temos bancos examinadores com problemas demais, mas a formação das autoescolas do Piauí não é essas coisas, isso aí. Então, o próprio cidadão, um garotão de 20 anos, acha que sabe tudo. Tem que assistir 45 horas de aulas teóricas para conhecer o código e 20 horas, vai para o interior desse. Não, já sei aquilo mais. Assiste 2, 3 horinhas lá e vai para a banca examinadora. Cai, com certeza. Então, o índice no Brasil é muito alto de reprovação, não é prestígio do Piauí, não. No Piauí já chegou a 70%. Bom, aqui de Barras, o Reginaldo quer saber se segunda-feira já vai estar liberado para fazer a baliza. Vai depender dessas negociações aí, né? Eu acredito que vai estar liberado mesmo, porque eu sei por quê. As grandes autoescolas não correm na segunda-feira, correm na quarta e quinta-feira para fazer seus exames. Então segunda vai estar tudo funcionando. Se barrarmos uma segunda-feira, a gente vai atingir pequenas autoescolas. E o grande número estaria na quarta, na sexta. Estou sendo bem franco com a população, entendeu? Agora, com uma pergunta que não foi respondida, você falou em Parnaíba, de monopólio de autoescola? Não. Tem muita autoescola em Teresina. A pessoa deve procurar qualidade. Tem autoescola 3x4 aí. Bom, e um outro assunto que é muito interessante, tem muita gente que quer transferir o veículo, a documentação do veículo, mas não pode porque muitas vezes o proprietário do carro faleceu, ou a pessoa não se interessa em fazer a transferência, fica circulando com o carro em nome de terceiros e isso gera um problema sério, inclusive, para quem está conduzindo o veículo. Se você me der 5 minutos para me expor essa situação, você vai fazer um serviço de utilidade pública na sua televisão. Vejamos, o país todo, como todo, está num dos maiores problemas. Isso aí é um motivo de abarrotar o tribunal, de criar relações de briga entre famílias, de abarrotar os serviços do Detran. Vejamos, o país tem uma prática, a gente compra um veículo e quem usa é um terceiro. Um veículo é uma arma e tem responsabilidade civil e criminal. Esse veículo vai e volta. Tudo que acontece nesse veículo, o Detran não tem bola de cristal, os Detrans. Vai para o nome de quem está efetivamente registrado. Então as pessoas vendem o carro, depois tu transfere. Um ano depois vai para um juiz porque a multa caiu, eu já tinha vendido o carro. Mas vamos conversar pelo princípio, redundando. Quando o cidadão tira uma carteira, ele tem 45 horas de aula. E lá, uma das aulas que ele deve receber é que, quando vender seu carro, ele se obriga a informar ao órgão executivo de trânsito que vendeu aquele carro para fulano X, para fulano X, com um CPF Y, certo? E isso eles não fazem. Então o cidadão usa e abusa. Então eu compro meu carro, tenho 5 filhos, meus 5 filhos saem toda hora no carro, enchendo o cidadão de bem de multa. Mas o cidadão não é de bem também, porque deveria ter comunicado ao Detran, você está entendendo, que vendeu o carro. Tem aqueles problemas também que são muito comuns.
cidadão de bem, falece, a família fica usando. A lei brasileira é clara que o inventário deve ser feito em um período de 30 dias. Em regra, as pessoas não fazem. E esse carro continua rodando. Então, cria problemas demais. Peço à população, senhores, tenham cuidado, não deixe um carro seu rodando com um motorista que não seja de sua confiança, um filho seu, ou você mesmo. A coisa é nossa. E uma pessoa fazendo as ações por mim.